Let the ruling classes tremble at the communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Nós somos o Força Brasil Democrático e hoje o assunto é bem importante. Nós vamos falar sobre a proibição do retrocesso social na Constituição Cidadã e tudo o que isso significa. Você pode ouvir o nosso podcast no seu agregador preferido e também no nosso canal do YouTube. Então, faz favor, já se inscreve lá e ativa o sininho, hein? Muito se ouve falar de retrocesso nos últimos tempos. De fato, temos um processo de desconstrução dos direitos fundamentais constitucionais descritos no artigo 5º da Constituição Brasileira, que foram aos poucos incorporados na vida cidadã através de leis, políticas públicas e prestação de serviços governamentais ao longo dos últimos 30 anos desde sua promulgação. A Constituição Cidadã recebeu esse apelido por prever e proteger tais direitos, e na maioria os protege de ações legislativas infraconstitucionais. Mas o que é legislação infraconstitucional? Legislação infraconstitucional é o termo utilizado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma constitucional e, de acordo com a noção de ordenamento jurídico, esteja disposta em um nível inferior à Carta Magna do Estado. Viu só, não é tão difícil e não tá xingando ninguém. Pelo contrário, as ações legislativas e de governo devem agir a fim de produzir os efeitos objetivados nos princípios constitucionais, sendo proibido se omitir ou retroceder aqueles direitos já conquistados. Mas o que são direitos sociais fundamentais? E para entender melhor os direitos sociais fundamentais, a gente tem que voltar um pouco na Constituição Federal de 88, que ela tem um caráter altamente social, garantista, então liberdades individuais, universal, que é para todos e todas. Isso significa que ela coloca a pessoa humana no centro dos interesses do Estado, protegendo as pessoas do excesso do Estado e garantindo, pelo menos em teoria, os direitos básicos, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, previdência social, o poder de votar e ser votado, as liberdades individuais e, pasmem, há um processo e um julgamento justo e imparcial. Uma menção honrosa aqui para o presidente Lula, que não teve nada disso, o amplo direito de defesa e, imagine só, não ser considerado culpado enquanto não se esgotar todas as possibilidades de defesa. O famigerado trânsito em julgado. O ponto que eu quero chegar aqui é: quando a Constituição Federal ela reconhece os direitos fundamentais e prevê a sua aplicabilidade pelo legislador e, por consequente, o Estado, ela proíbe, meio que por debaixo das linhas, a sua omissão. Então, você não pode esconder esses direitos fundamentais. E ela também proíbe que você faça leis que destruam esses direitos, entendeu? Então você tem que fazer os direitos e você não pode destruir esses direitos. E acredite, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele já escreveu sobre isso em sua obra, O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira. Vamos ver o que ele diz? Bem-vindo ao novo quadro Senta que lá vem a história, porque eu separei uma boa parte para a gente entender melhor o assunto. Abre aspas. Por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema jurídico constitucional, entende-se que uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, este direito se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. Nessa ordem de ideias, uma lei posterior não pode extinguir um direito ou uma garantia, especialmente os de cunho social, sob pena de promover um retrocesso, abolindo um direito fundado na Constituição. O que se veda é o ataque à efetividade da norma que foi alcançada a partir de sua regulamentação. Assim, por exemplo, se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática ou tornou viável o exercício de um direito que dependia de sua intermediação, sendo assim não poderá simplesmente revogar o ato legislativo, fazendo a situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior. Fecha aspas. E agora a gente vai concluir esse pensamento explicando um pouco melhor o que isso significa.
A gente pode entender o princípio da proibição do retrocesso social também, a não atuação legislativa por conveniência, seja ela política, religiosa, como busca agora o Congresso Nacional com aquela PEC da segunda instância. Essa derivação constitucional proibitiva de retrocesso tem como base os direitos fundamentais sagrados no artigo 5º da nossa Carta Magna. Portanto, se faz necessário uma atuação urgente da sociedade, junto aos órgãos de controle de constitucionalidade, para repudiar qualquer que seja a tentativa de retroceder direitos consagrados e imutáveis em nossa Constituição Federal. A prova que a prisão de Lula foi política é que agora seus opositores não só o atacam, mas estão dispostos a ferir de morte a lei máxima da nação, que nos define como sociedade de direito e digna de reconhecimento internacional. Então, talvez esse episódio pode ter tido aí 2 objetivos. O primeiro é alertar que nossos direitos que a gente conquistou com tanto suor e que são tão novinhos, pois eles nasceram em 1988, eles são nossos e eles não podem retroceder. E também abrir os olhos de que esse pessoal tá bem ousado por tentar tirar eles da gente, né? Vamos lutar, vamos ficar juntos e é isso. E como todo carnaval tem seu fim, este episódio está terminando, mas não fica triste. Aproveita, compartilha com seus amigos e conta pra gente o que você achou. No nosso site estão todas as nossas formas de contato e nossas redes sociais também. É www.fbdemocrático.com.br. Entra lá, sua opinião será muito bem-vinda. Aproveita e ativa todas as suas notificações, assim você recebe primeiro quando a gente lança um episódio. Então, um grande abraço e até!